Então, vamos começar a oficina de extração de DNA. Eu tenho aqui de novo o Igor, que está entrando. Tudo Oi, bem, gente, Igor? tudo bem? Oi de novo. Então, vou começar a oficina de extração do DNA. Então, vamos lá. A oficina chama extração de DNA do morango, certo? Então, eu acho que a gente consegue assumir que o morango tem DNA. Essa oficina normalmente é feita presencialmente, então tem muita gente sempre interagindo com a gente quando a gente faz. Então eu vou fazer umas perguntas, mas é força do hábito, eu vou tentar fazer as coisas interativas dentro do possível. Se vocês tiverem qualquer pergunta, pode mandar no chat que a gente vai responder depois. E as perguntas que sobraram desse bate-papo, a gente está anotando, igual o Marcos falou, e a gente vai responder no próximo bate-papo. Tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho aqui um potinho de morangos. E eu queria saber, já que a gente já sabe que o morango tem DNA, aonde no morango fica o DNA? O morango, assim como todos os outros vegetais, é composto por células, né? E dentro dessas células, a gente vai encontrar o DNA. Então, aqui eu fiz um esqueminha de uma célula vegetal. Então, a gente consegue ver uma célula vegetal genérica que vai ter essas... Onde que ficaria o DNA, na verdade, né? A gente coloca o DNA dentro do núcleo, né? Ele fica dentro do núcleo, dentro dessa membrana nuclear, em todas as células eucarióticas. Então, para eu acessar esse DNA, que é o que eu quero extrair e isolar, eu preciso passar por quantas barreiras dessa célula? Né? Que é uma célula vegetal, eu preciso passar pela parede celular, pela membrana plasmática e pela membrana nuclear. Como que eu vou fazer isso? Eu vou tentar explicar para vocês como passar por essas barreiras e isolar o DNA usando ingredientes que todo mundo tem em casa, beleza? Então vamos lá. A parede celular das células vegetais ela é feita de celulose, certo? Ao passo que tanto a membrana plasmática como a membrana nuclear têm uma composição lipoproteica. E aí, pelo prefixo lipo, a gente consegue dizer que ela tem gordura, né? Vocês devem lembrar dos fosfolipídios. Então, como que eu começo a separar essas células para depois quebrar essas barreiras e acessar o DNA? Eu vou pegar aqui os meus morangos e vou colocar nesse recipiente que eu vou usar para macerá-los. E aí, deixa eu abaixar aqui para todo mundo conseguir ver. Eu macerando os morangos. A minha cara vai ficar um pouco cortada para eu mostrar, tá? Mas juro que vai dar certo. Aí eu vou macerar esses morangos. E por que eu estou macerando os morangos? Porque assim eu consigo dissociar mecanicamente os tecidos do morango, né? O morango, assim como qualquer outro vegetal, né, e muitos animais também, é feito por tecidos. É composto de tecidos que são agrupamentos de células, né, tipos celulares específicos, com funções e localizações bem definidas. Então, eu estou macerando esse morango para justamente dissociar, né, essas células, tentar pegar as células um pouco mais separadas e já quebrar um pouco das barreiras mecânicas que eu vou ter, como, por exemplo, a parede celular de celulose, que é uma parede celular rígida, né? Então, eu vou dar uma macerada até virar uma papinha do morango. Mas eu quero que vocês já vão pensando como que eu vou poder romper as outras barreiras, né, a membrana plasmática e a membrana nuclear, com ingredientes de casa, né? Lembrando que eu falei que elas têm gorduras na sua composição. Então, aqui eu estou macerando o morango até virar uma papinha, né? Esse protocolo que a gente faz, ele é muito utilizado por professores, né, na rede de educação básica, quando estão ensinando ou citologia ou o próprio DNA mesmo, né, que entra dentro do currículo de biologia molecular. Então, muitos de vocês podem ser que já estejam familiarizados com esse protocolo. Então, vamos lá. Aí eu macerei bem o morango, fiz uma papinha, e agora eu vou passar o morango numa peneira. Por que eu vou passar ele na peneira? Para separar ainda mais
essas células, tentar individualizar essas células e separar os pedaços maiores que eu não consegui amassar tão bem, que não vão ajudar na nossa extração. Então, joguei aqui na peneira. E eu vou dar uma amassadinha. Não sei como é que tá. Vou fazer assim, acho que fica melhor. Então, eu vou amassar, né, na peneira e vou tentar passar para dissociar mecanicamente essas células, né? Quanto mais células soltas eu tiver, mais fácil vai ser de eu conseguir romper as barreiras e, né, expor o DNA. E aí, passando aqui na peneira, eu vou jogando um pouquinho de água para facilitar esse processo, nessa dissociação. Então, jogar um pouquinho de água e a gente vai ter um suco de morango coado. E aí, a partir desse suco de morango, a gente vai proceder com as próximas etapas da extração. Então, esse protocolo a gente costuma fazer, né, em visitas, a Estação Biologia usa esse protocolo também. A gente fazia no nosso stand presencial, na feira, um momento que chamava bastante gente. E é possível fazer com outras frutas também. Uma fruta muito utilizada é a banana, que tem muita gente que faz, né? É só descascar a banana e amassar com um garfo, e depois passar na peneira e seguir da mesma forma. A gente usa essas duas frutas porque elas têm, né, um aroma agradável, é fácil encontrar, é fácil manipular. Então, aqui está saindo o meu suco de morango, né? Vou jogar um pouquinho mais de água. E aí, vão mandando as perguntas de vocês nos comentários, que a gente vai responder depois. Então, aqui eu já tenho o meu suco de morango passado na peneira, né? Então, aqui a gente não consegue ver, mas a gente tem um monte de células, né, soltas por aí, nesse sucão. Então, agora, eu vou passar para a próxima parte. Deixa eu só pegar aqui para não sujar a bancada. Tá. Agora eu tenho esse suco. E lembram que eu falei dessas barreiras, né? Então, vamos lá. A parede celular, eu tentei quebrar mecanicamente, né? Agora eu tenho a membrana plasmática e a membrana nuclear. Eu falei que elas têm gorduras na sua composição, certo? Qual é o ingrediente caseiro que todo mundo tem em casa que a gente usa para quebrar a gordura, para tentar dissolver a gordura? Detergente, né? Então, o que eu vou fazer é colocar uma colher de sopa de detergente nesse meu suco. Coloquei uma colher de sopa de detergente e vou dar uma mexidinha, né? Então, com isso, eu vou conseguir dissociar, né, a membrana plasmática e a membrana nuclear. Então, agora, né, o DNA está solto nessa solução, porque eu quebrei essas duas barreiras, essas três barreiras, na verdade, e ele está solto na solução. Como que eu vou fazer para recuperar esse DNA? Então, tem uma primeira etapa que é: vocês sabem dizer se o DNA tem carga positiva ou carga negativa? Então, o DNA tem, né, por conta dos seus grupos fosfato, ele tem uma carga negativa. Então, o que acontece? As moléculas de DNA se repelem. O que eu vou fazer? Eu vou jogar uma colher de chá, de sal de cozinha, cloreto de sódio. E o que vai acontecer? Quando a gente joga o sal na água, ocorre um processo chamado de dissociação iônica, né? E aí os íons cloreto, vai se separar do íon sódio, que é o positivo. Os íons sódio, nesse caso,
vão fazer uma capinha em volta do DNA e vai neutralizar essa carga negativa. Então, vai fazer essa capinha e vai permitir que as moléculas de DNA possam se aproximar. Isso é metade do caminho andado. Então, aqui estou misturando. E agora, como que eu vou poder fazer para tirar essas moléculas de DNA dessa solução? Por quê? Elas estão soltas aí agora com essa capinha de sódio, né? Mas como que eu consigo isolar o DNA dessa misturona? O que vai acontecer? O DNA tem uma certa afinidade com a água, então ele está em solução. Eu preciso achar alguma coisa que tenha uma solubilidade maior em água do que o DNA. O que tem em casa que todo mundo tem e que tem uma afinidade muito grande com a água? O álcool. Então, eu vou transferir para essa proveta esse meu suco. Aqui. E eu vou jogar o álcool. E agora, esse processo ele vai demorar para separar um pouco, né, essas fases. Mas, enquanto isso, a gente conversa. E o que vai acontecer aqui? O álcool, como ele tem uma afinidade muito grande pela água, maior que a do DNA, ele vai sequestrar a água do DNA. E o DNA vai ficar insolúvel, né? Ele vai ficar precipitado em uma nuvenzinha. E aí a gente vai conseguir visualizar onde que ele fica, mais ou menos. Né? Então, vamos só ver se a gente tem algumas perguntas aqui. As perguntas do DNA eu vou responder agora e depois a gente responde as outras no bate-papo, tudo bem? Então, vamos lá. As células da fruta, pergunta do Gustavo. As células da fruta têm presença de outras organelas, mitocôndria, glioxissoma, etc.? Sim. As células vegetais também têm inúmeras organelas, e a grande diferença das células vegetais para as células animais, né, uma das grandes diferenças, é a presença nas células vegetais dos cloroplastos. Mas sim, elas apresentam mitocôndrias, glioxissomos, peroxissomos, ribossomos. Então, vamos lá. A próxima pergunta é: o detergente não destrói a formação do DNA? Não, nessas condições que a gente está usando o detergente é para acessar o DNA, mas o DNA já está formado ali. A gente não vai conseguir extrair esse DNA, né, retirar ele dessa solução para fazer algum experimento com ele, mas o detergente nos ajuda nessa precipitação. Ele, nesse caso, não está impedindo o nosso experimento, porque o que a gente quer é justamente isolar o DNA. A estrutura do DNA, não. Isabela, o que posso usar para substituir a proveta? Então, a gente usa a proveta porque ela é um recipiente alto, né, que aí fica mais fácil de visualizar a separação. Tem gente que faz, e eu quando estava na escola fiz, em tubo de ensaio, que é aquele pequenininho assim com a parte de baixo redondinha, e o mais interessante é você tentar achar um recipiente transparente de vidro, que as pessoas consigam ver, né, e que ele seja fino e comprido, porque aí a gente consegue ver essa separação, por isso que a gente usa essa proveta. Mas pode ser tubo de ensaio, pode ser um vaso, tem gente que tem em casa aqueles vasos mais fininhos, assim. Funcionaria da mesma forma. O medo que eu ia ter de fazer essas coisas na minha casa ia acabar quebrando um desse. Pensei na mesma coisa, estou tomando muito cuidado. Essas vidrarias eu peguei emprestadas da Estação Biologia, né? Então, estou tomando muito cuidado, mas não é necessário fazer com esses equipamentos, né?
Um copo também, a professora Maria Cristina Arias está falando que dá para fazer em copo. Eu acho que, enquanto isso, eu vou respondendo as outras perguntas que foram acumulando enquanto o nosso DNA decanta. Vou deixar ele aqui, enquanto isso. Então, vamos lá. Eu vou na ordem que estava. Vocês poderiam falar um pouco sobre bolsas de intercâmbio e se tem a possibilidade de duplo diploma, por favor? E aí, uma outra pergunta, essas duas perguntas, né, da Ceci e da Rafaela, falando sobre intercâmbio. Então, um tempo atrás a gente tinha o Ciências Sem Fronteiras, né, o falecido Ciências Sem Fronteiras, que levava pesquisadores e alunos de graduação da USP para diferentes lugares do mundo. Esse programa não existe mais, mas ainda existem editais de intercâmbio, eles são mais raros, dá um trabalhinho para ir atrás, mas ainda assim é possível. Só que vai muito do que você está indo atrás. Então, por exemplo, se eu estou entrando numa linha de pesquisa com célula tronco embrionária, por exemplo, eu vou procurar grupos fora que tenham trabalhos nessa área. Normalmente, os laboratórios de pesquisa já têm alguns parceiros, já conhecem pessoas de fora, mas vai do aluno ou da aluna tentar ir atrás dessas parcerias. Aí uma outra pergunta. Vocês acham que é muito difícil transferir do curso de bio para o de química, por exemplo? Depende do que você tem como afinidade com o objetivo. Eu acho que isso é uma coisa muito subjetiva. Ocorrem as provas de transferência interna, tem pessoas que mudam de curso ao longo da graduação, é uma coisa que acontece, é super possível, e essas pessoas conseguem se adaptar super bem aos novos cursos, mas vai muito do que elas têm como expectativa e como experiência. Eu não consigo te falar se é difícil sair da bio e ir para química, porque eu nunca fui atrás disso, né? Mas eu acho que eu não me daria bem no curso de Química. Aí, uma pergunta da Fernanda, onde, na opinião de vocês, seria o melhor lugar para estagiar? Depende muito do que você busca, Fernanda. Depende de que tipo de estágio que você quer fazer, se você quer fazer um estágio de pesquisa, se você quer fazer um estágio em educação, se você quer fazer um estágio em empresa, tudo é possível, mas vai muito da área que você está buscando. Aí outra pergunta da Fernanda, se eu fizer o curso noturno, onde eu posso fazer um estágio remunerado? Entra na mesma resposta que eu fiz, que eu acabei de dar. Vai muito dos seus interesses, do que você está querendo buscar. Tem gente que faz estágio em empresa, tem gente que faz estágio em escola, isso remunerados, né? Então, vai dos seus interesses, das suas afinidades. Aí, a Ceci perguntou se é possível acessar o vídeo das palestras de ontem. Sim, eles vão estar disponíveis. Eu acho que o pessoal já respondeu aqui. Na próxima semana estará disponível em nosso canal, especialmente criado para a feira. Tem o link aqui no chat, se vocês quiserem. Aí vou ver mais algumas perguntas que eu posso aproveitar. Posso me especializar? Pergunta da Isabela. Posso me especializar em 2 áreas ao mesmo tempo? Se sim, vocês recomendam fazer isso? E eu vou juntar essa pergunta com a do Lucas aqui embaixo, que é, posso fazer 2 pesquisas ao mesmo tempo durante a graduação? É possível. Ao mesmo tempo, eu acho difícil, porque a carga horária que um trabalho de pesquisa exige, junto com o trabalho de graduação, é muito, muito grande. Então, é possível, né, mas eu não aconselharia. Tem gente que faz iniciações científicas múltiplas, tem gente que faz mais de uma. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que logo no primeiro ano, ela fez iniciação na psicologia, com comportamento de formigas, e aí ela entrou para trabalhar com bioluminescência marinha no IO. Então, é possível você fazer diferentes projetos de pesquisa, se especializar em diferentes áreas, mas eu não conheço alguém que faça ao mesmo tempo. Eu acho que exige muito da pessoa. O que te fez decidir por essa especialização, já que se interessava por tantas coisas? Uma pergunta muito complicada. Eu vou pegar o DNA de volta e depois eu respondo, tá? Aqui, gente, essa eu fiz um pouquinho antes, porque esse processo de decantação demora um pouco. Eu vou tentar aproximar para vocês. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem algumas fases. Acho que assim vocês conseguem ver todas. Aqui em cima, a gente tem a pectina, que é um carboidrato encontrado nas células vegetais, que fica aqui por ser menos denso.
aqui embaixo, toda essa gama, né, esse arrasto que a gente tem aqui embaixo, são restos celulares, são restos de tecido, são as organelas que estavam dentro, né, todo o resto que não é o DNA e nem a pectina. E não sei se vocês conseguem ver, tem umas nuvenzinhas soltas. Acho que aqui talvez fique melhor. Desde abaixo da faixa da pectina até aqui, a gente tem umas nuvenzinhas soltas. Essas nuvenzinhas são o DNA tirado de extração, tirado de solução, né? Então, a gente conseguiu tirar o DNA da solução aquosa por conta do álcool que ajuda nessa separação em fases. Então, eu acho que é isso. Agora, falar um pouco sobre a minha especialização. Então, eu demorei muito para entrar, né, num laboratório. Eu atualmente trabalho com genética molecular do autismo, e eu entrei porque eu me interessei muito pela abordagem clínica, né, dentro da genética, e por mexer com célula-tronco induzida, né, que são as células IPS, célula com pluripotência induzida. Então, hoje, assim como a professora Lígia estava comentando ontem, né, é possível você coletar células do sangue de uma pessoa, fazer um procedimento de desdiferenciação, ou seja, a gente faz com que essas células assumam um caráter embrionário. Elas voltam a ser pluripotentes. E aí, dependendo das coisas que eu coloco no meio de cultura, eu consigo promover um processo de diferenciação para o tipo celular que eu quiser. Eu consigo fazer quase todos os tipos celulares, né, com esse processo de reprogramação celular, que é como a gente chama. Eu acho que por isso que eu me interessei. A gente tem mais 8 minutos, é isso? Ontem as pessoas estavam perguntando se o procedimento para fazer com banana é o mesmo. Sim, é o mesmo. Tem gente que, inclusive, faz uma etapa a mais, que é cozinhar a banana em banho-maria, antes de passar pela peneira. Não é necessário, mas é um procedimento que ajuda. E ontem as pessoas estavam perguntando se eu conseguiria tirar o DNA desse tubo e olhar num microscópio. E então não é possível fazer isso porque o DNA é muito, 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 muito pequeno. E a gente não tem microscópios atualmente que consigam, né, tenham essa resolução de conseguir ampliar tanto a ponto de ver o DNA. A gente não tem essa tecnologia. E também não consigo tirar o DNA daqui e fazer algum experimento a partir dele, né, porque essa extração é uma extração suja, a gente não tem procedimento de limpeza, de tirar detritos e conseguir isolar o DNA mesmo para conseguir, a partir daí, fazer algum experimento, né, algum sequenciamento. Qual a diferença entre começar o curso já fazendo iniciação científica e seguir o curso sem iniciação? No nosso curso, atualmente, é obrigatório você fazer iniciação científica para se formar, né? O nosso TCC, chamado Pesquisa em Biologia, é a apresentação de um projeto de pesquisa. Não tem uma data fixa para você começar o seu projeto de iniciação científica, né? Porque nem eu estava falando, eu comecei no 4º ano, tem gente que começa no 2º, tem gente que começa no 1º. É um conselho que eu sempre dou para as pessoas que entram na biologia, que é aproveite a experiência universitária além das aulas, né? Além da graduação, além da pesquisa. Isso foi um conselho que eu recebi, que eu aproveitei, e eu acho que é muito, muito, muito importante, né? A gente lidar e a gente encarar tudo que a universidade tem para fornecer para a gente, né? É um universo lá dentro. Então, fazer parte da atlética, fazer parte de extensão universitária, conhecer pessoas de outros cursos, fazer matérias em outras unidades, são experiências muito importantes de abertura de visão de mundo mesmo, né? E você fazer a sua iniciação científica no começo ou no final da sua graduação é só uma questão de diferença na organização temporal. Não vai te fazer diferença na hora de se formar, por exemplo, ou na integridade do seu projeto de pesquisa. Mas eu me sinto muito mais maduro atualmente, entrando agora, né, agora não, no passado, num laboratório, do que se eu tivesse entrado no 1º ano, por exemplo. Né? Eu acho que tanto em maturidade de visão da biologia, da ciência, de entender como as coisas funcionam, como em maturidade pessoal em como lidar com essas obrigações. Eu não acredito que nunca fiz essa experiência na escola. Sim, é muito legal. Dá para trabalhar conceitos de citologia, de biologia molecular também. A gente tem 5 minutos.
Então, essa é uma das atividades que a gente fazia no nosso stand presencial da feira. No stand presencial, a gente também tinha algumas lâminas de microscópio. Hoje, mais tarde, vai ter uma oficina de microscópio com webcam, que a Gabi vai dar, e é muito legal. A gente consegue fazer um microscópio com aquelas webcams antigas, avulsa, e dá para ver bastante coisa, né, e é super legal para escolas que não têm uma infraestrutura tão grande. A gente consegue ter conseguir abordar esse mundo do microscópio, né? E aí a Gabi ela também fez algumas lâminas, dá para mostrar bastante coisa legal. E é uma atividade que o pessoal leva para escolas, às vezes, escolas públicas que não têm microscópio, por exemplo. Com a banana é mais difícil de visualizar o resultado? Não, é mais ou menos parecido, a diferença é que a banana não vai ter essa coloração do morango, né? E aí vai ficar tudo uma solução um pouco amarelada, mais esbranquiçada, mas o resultado é o mesmo, dá para ver bonitinho essas nuvenzinhas de DNA que a gente mostrou. A Isabela perguntou se vocês que estariam no stand esse ano. Sim, eu faz 5 anos, esse seria o 5º ano que eu estaria no stand da biologia, como para conversar com os visitantes e fazer algumas das atividades também. E alguns dos professores também estariam lá para conversar com a gente, professores e funcionários também. E a gente tem essas atividades de lâmina, tem extração, a gente tem algumas vidrarias, alguns animais conservados para mostrar, de todos os grupos animais, principalmente invertebrados. A Fernanda perguntou se é possível fazer esse experimento com qualquer fruta. Na teoria, sim. A gente usa essas duas porque elas são frutas mais macias e é agradável de mexer, tem um cheiro agradável e é fácil de encontrar. Mas, na teoria, sim, porque o procedimento é para extração de DNA dessas células vegetais, né, e a gente consegue fazer isso com qualquer fruta. Mas, por exemplo, ontem perguntaram se o protocolo para fazer com batata seria o mesmo. E aí eu disse que achava que não, porque a batata crua é muito dura, né, então acho que você não ia conseguir amassar ela do jeito que eu amassei, e se você cozinhar a batata antes, pode ser que isso cause alguma mudança e a gente não consiga acessar, né, pode ser que desnape as proteínas do DNA e a gente pode ser que não consiga isolar. A Cris, né, que é a professora Maria Cristina Arias, comentou aqui no chat que ela já fez muito com cebolas, e que muitas lágrimas acontecem quando você faz com cebola, mas também dá certo, né? E aqui uma pergunta da Gabriela: como seria o método de extração de DNA para fazer... isso depende de qual análise você vai querer fazer, mas é um protocolo que segue a mesma linha de raciocínio do que eu estava falando aqui, né, de ir rompendo essas barreiras e tirando o DNA de solução, tentando isolar o DNA. Só que é um procedimento com reagentes de laboratório, né, alguns produtos que só podem ser comprados e usados em laboratório, e eles nos dão uma extração mais limpa. Então, a gente consegue isolar o DNA quase sem ruído, né, sem detritos em volta, para conseguir prosseguir com alguma análise. O Lucas comentou que a primeira vez que ele participou de uma atividade assim foi com uma cebola, né, super comum, né? Então é isso, gente, eu vou encerrar a extração de hoje, né? Aqui, só mostrando o que eu fiz, ainda não decantou totalmente, mas já dá para ver umas nuvenzinhas, vocês não vão conseguir ver, tá bom aqui para mim só. Mas tem umas nuvenzinhas de DNA, assim, já pulverizadas. Queria agradecer vocês pela presença e pelas perguntas, e vamos seguir com a nossa programação, já eu volto.